A gravar. Muito boa noite a todos. Bom, eu ainda estou fora, portanto isto é quarto de hotel. Agradecemos a presença de cada uma e cada um dos participantes para esta conferência que vai ser proferida pelo nosso confrade e amigo Virgílio Coelho. A conferência versa povos, línguas e culturas de Angola. O título é Povos, Línguas, Culturas e Expressões da Diversidade em Angola, o difícil reconhecimento. Vou de imediato passar a palavra ao moderador, que é o nosso confrade António Quino. António Quino é doutor em literaturas, é secretário-geral da Academia Angolana de Letras, membro fundador desta academia, e é também membro da União dos Escritores Angolanos. É docente, é professor na Faculdade de Letras, agora dizem que é Faculdade de Humanidades, se não estou em erro, da Universidade Agostinho Neto. E acho que também está ainda no ICED de Luanda, né? Penso que sim, exatamente. Então, passo de imediato a palavra ao confrade António Quino para fazer a apresentação do nosso conferencista e para moderar a conferência. Por favor. Muito obrigado, presidente. Muito boa noite a todas e a todos. E uma boa noite em especial ao professor José Carlos Venâncio, porque, citando o facto de ser doutorado em literaturas, o professor José Carlos Venâncio esteve na minha banca de mestrado e de doutoramento. Okay. E então estou a ser, de forma também indireta, vigiado pelo meu professor de banca. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos para este ciclo de conferências que a Academia Angolana de Letras tem estado a realizar e já criou um público muito, digamos assim, consciente deste período sagrado às quintas-feiras, nesta hora. Estaremos aqui com o conferencista Virgílio Coelho, é antropólogo diplomado pela Universidade de Paris, Sorbonne, França, tem submetido o trabalho intitulado La place des Jumeaux dans le système religieux de Ndongo, Ambundo, Angola, onde também efetuou estudos, digamos assim, estudos doutorais em antropologia social e cultural, sob a direção do professor Dr. Michel Carter. Concluiu o mestrado, diploma de estudo aprofundado DEI, na especialidade de antropologia comparée de religião da África do Oriente e de Extremo-Oriente, sob a direção da professora doutora, como é que ela se chama? Jacqueline Devaner Bolan, tendo submetido a dissertação intitulada Le culte de Gêne e Tuta Shelendong e de la Val de Kwanzaa, Angola. É investigador, assessor principal do Ministério da Cultura, onde dirigiu algumas das suas instituições, dentre as quais o Departamento de Folclore da Direção Nacional de Arte e a Delegação Provincial da Cultura de Luanda. De janeiro de 2003 a setembro de 2008, foi vice-ministro da Cultura para o Patrimônio e Investigação Científica no âmbito
do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional de Angola. No âmbito do ensino, é professor auxiliar no curso de Antropologia do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, orientando a formação nas seguintes cadeiras: Introdução à Antropologia, Etnologia Geral, Semiótica e Semiologia, Tradições Orais, Mitos e Mitologias, Antropologia das Religiões, Teorias Antropológicas e Epistemologia Antropológica. O nosso conferencista, Virgílio Coelho, tem como principais áreas de investigação a antropologia social e cultural, tanto estudos de parentesco e organização social, de antropologia política, questões específicas sobre a problemática do Estado em África, nação, etnia, etnicidade, tribo, identidade cultural e alteridades. Também tem como área de investigação a área de antropologia do simbólico, antropologia histórica, antropologia e geografia linguística e de antropologia da literatura e artes em Angola. E ainda a antropologia das regiões em África, África Central, Oriental e Austral, particularmente em Angola. Também o nosso conferencista publicou cerca de 100 artigos e trabalhos em jornais, revistas especializadas nacionais e estrangeiras ou em capítulos de livros. Publicou 2 livros e 5 opúsculos. Atualmente dirige as edições Mulemba, editora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Portanto, cerca de 30 livros publicados desde 2012, sendo também editor das seguintes revistas: Mulemba, Revista Angolana de Ciências Sociais, órgão científico da Faculdade de Ciências Sociais, que durante o período publicou 12 volumes desde 2011 até a data presente, na ordem de 2 números por ano. Também é editor da revista MACA, Revista de Literatura e Artes, um órgão da União dos Escritores Angolanos, também publicou 2 volumes, e da revista, e de Angola, Revista de Estudos Sociais, órgão da Associação de Antropólogos e Sociólogos de Angola. Tem um volume publicado, integrando os seus conselhos científicos e editoriais. O professor Virgílio Coelho é igualmente membro dos conselhos científicos das revistas seguintes: África, revista do Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo, Caderno de Estudos Africanos, revista do Centro de Estudos Africanos do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, tanto em Lisboa, Portugal, e do Conselho Editorial da Revista Angolana de Sociologia, da Sociedade Angolana de Sociologia, agindo igualmente como refere das mesmas. É membro correspondente da Academia de Ciências de Lisboa, membro fundador da Associação de Antropólogos e Sociólogos de Angola, onde desempenhou as funções de secretário do Pelouro de Pesquisas e Conferências do seu Comitê Executivo e a de vice-presidente do Conselho Editorial do secretário da Angola Revista de Estudos Sociais. O nosso conferencista tem um longo currículo. Eu, como vou estando a moderar, guardo essa outra parte para depois, para não ter que monopolizar a palavra, porque quando retomar eu volto a citar as outras partes, fundamentalmente a parte de autor de determinadas obras que o professor Virgílio Coelho tem, mas não querendo monopolizar a palavra, e porque é importante começarmos a ouvir o assunto fundamental, que é o nosso tema de hoje: povos, línguas, culturas e expressões da diversidade em Angola, o difícil reconhecimento. Eu, muito honradamente, dou a palavra ao nosso conferencista, professor Virgílio Coelho. Por favor. Peço desculpa, Virgílio. Peço desculpa, só um minutinho. Eu esqueci-me de uma questão no início. O Filipe pediu-me para comunicar
o facto de estar impedido, de estar presente, e pediu-me para pedir desculpas em nome dele, portanto, o Filipe Zau. Neste momento está a voar a caminho de Luanda, só deve chegar a Luanda depois das 21, portanto, não poderá sequer entrar durante a sessão. Aqui fica, pois, registado o pedido de desculpas. Virgílio, obrigado. Muito obrigado, presidente e moderador. Eu quero, antes de mais nada, lembrar todos os presentes que acorreram para me ouvir sobre o que eu propus como tema deste encontro. Quero também parabenizar a nossa associação pelos trabalhos que tem procurado desenvolver no âmbito da sua própria atividade. Eu, quando me foi apresentado o convite para apresentar uma conferência, eu pensei para comigo. Tenho uma série de materiais que tenho estado a trabalhar e que não têm sido dado continuidade por razões alheias à minha vontade. Mas são materiais, alguns dos quais já foram publicados, mas nunca foram discutidos. E eu, com franqueza, gostaria de trazer algum desse material, que é diverso, para expor os colegas e amigos, porque são, de facto, materiais que nos colocam sós, porque nós, geralmente, nas nossas investigações, trabalhamos sós, e quando se pode discutir aquilo que vamos propondo, é possível avançar muito mais do que não discutindo esses materiais. Por exemplo, em 2015 eu publiquei um artigo na Mulemba que se chama A Classificação Etnográfica dos Povos de Angola. Primeira parte. Esse artigo propõe um levantamento, trata-se de um levantamento que eu efetuei sobre tudo quanto foi escrito no tempo colonial sobre a classificação étnica dos povos de Angola. Esse artigo, eu cometi o erro de colocar lá a primeira parte, porque desde 2015 que eu o abandonei, por razões que não poderei explicar aqui, não é? Todos os meses recebo correspondência de todo o mundo a perguntar pela segunda e a terceira parte que eu propus desse artigo. E ele tem sido bastante citado. Eu achei por bem que trazer aqui, não o artigo em si, porque ele está publicado, mas os conteúdos da partes desse artigo e procurar tentar compreender com as perguntas que me farão se efetivamente isso corresponde um pouco àquilo que eu acho que deveria corresponder. Eu tenho a segunda parte desse artigo já pronto para ser publicado, enquanto que a primeira parte se referia ou se refere especificamente à produção colonial, a segunda parte já se refere à produção de autores angolanos, sociólogos, antropólogos e outros intervenientes na cena das ciências humanas e sociais. Eu vou citar muito deste material no fim desta conferência, porque eu com ele aprendi, com estas pessoas, nomeadamente o falecido Arlindo Barbeiros, Vítor Cajibanga, o nosso colega, antigo decano da Faculdade de Ciências Sociais e hoje deputado, que escreveram bastante sobre estas questões da classificação etnográfica dos povos de Angola. Para começar esta conferência,
em termos assim de introdução, como se a brincar fosse o melhor modo de o fazer, eu vou citar 2 livros que em 1975, no decorrer de 1975, vieram ao público, apareceram um denomina-se Literatura Tradicional Angolana, foi escrito por B. Duarte. Se a gente procurar no livro, não vai saber quem é B. Duarte. Talvez o PPT lá conheça. Mas essa literatura tradicional angolana foi lançado em Benguela. Um livro muito importante, pela sua pequenez, mas muito importante. E um segundo livro que todos conhecem. Bom, eu quero mostrar o livro para vocês verem. Portanto, Literatura Tradicional Angolana. Um livro muito interessante. É importante porque ele não segue 100% Redinha. Ele segue um autor luso, antropólogo físico, mas o objetivo dele não é o problema da classificação, mas o objetivo dele é a literatura. E ele apresenta-se como alguém que propõe, depois da independência, literatura para ensinar nas escolas. O segundo livro, todos conhecem também, é do José Redinha. Está aqui, esse livro está aqui, todos podem ver. Do José Redinha, Etnias e Culturas de Angola, que hoje, se a gente procurar no mercado, já não o encontra, não obstante a segunda edição do mesmo. E eu perguntaria por que eu retive estes dois livros. Eu retive esses 2 livros justamente para interessar todos que estejam aqui, porque eles foram publicados nos 9 meses anteriores à independência. E eu digo aqui, em relação a estes 2 livros, considero os 2 livros incômodos pelas propostas que trazem, porque logo a seguir, em 11 de novembro de 1975, o presidente Neto, presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, proclama a independência do nosso país. Portanto, estes 2 escritores propõem a diversidade dos povos de Angola, não é? E no momento em que o fazem, sabendo-se já que a independência estava a vir, apressaram-se a publicar e a apresentar como que se eles querendo dizer, olha, nós estamos aqui e nós conhecemos quais são os povos que estão aqui em Angola, não é? Mas, com a independência, o presidente Agostinho Neto, com a sua clarividência, proclama a independência do país, a República Popular de Angola, nas suas próprias palavras, em nome do povo angolano. Não é verdade? Aliás, esta expressão composta de povo angolano, é repetida ao longo do discurso pelo menos 13 vezes, enquanto que a palavra povo sozinha aparece 15 vezes e o termo popular, vontade popular, encontramos apenas uma vez. Do mesmo modo, a palavra nação, economia da nação, é citada tal como a anterior apenas uma vez. Ficamos convictos que nós, pessoalmente, ficamos convictos com a proclamação de Agostinho Neto, a proclamação de Agostinho Neto institui o Estado angolano e o discurso presidencial dá-lhe os contornos sobre questões de operacionalidade do novo Estado perante o mundo. Ao agir assim, o novo Estado independente antecipava predisposições e atendia a uma das premissas consignadas na Carta das Nações Unidas, que o tornava em mais um Estado-nação. Entretanto, é minha convicção que no pensamento de Agostinho Neto estavam criadas as condições apropriadas para, doravante, se avançar na concretização da nação-Estado. E esse passo
teria de passar necessariamente pelo entendimento que este tinha sobre a literatura, línguas nacionais, tradições orais e modos de vida das comunidades socioculturais angolanas, numa palavra, da cultura e artes. É assim que nós vemos surgir uma união de escritores angolanos e tudo quanto, através dos seus pelo menos três discursos, ela acha que seria os caminhos apropriados para a criação da nação-Estado. Eu não vou falar mais do que isso em relação a estes dois livrinhos interessantes. Vou agora lembrar que esse livro do José Redinha, por mais paradoxal que possa ser, e não sei o que aconteceu, porque quem quiser comparar este livro do José Redinha com o primeiro artigo que ele publicou, que se chama, que ele publicou em 1955, eu não percebi como é que neste livro do José Redinha, da sua classificação étnica, as denominações dos povos de Angola aparecem transcritos do pior modo em relação àquele livro de 55. Inclusive, entre os quimbundos, ele propõe que sejam timbundo ou chimbundo, mas é uma forma de escrever própria do sul de Angola, quando na distribuição étnica de Angola já ele escrevia corretamente. Eu vou lembrar aqui, em suas palavras, para continuar depois, como é que ele propõe, nas páginas 23 e seguinte, o quadro das etnias representadas em Angola. Povos não negros e não bantos, busquímanos ou bushimanos, Vacuancala ou Vacequele, na designação dos bantos. Cu, como se designam a si próprios, busquímanos amarelos. Povos autentotes, busquímanos ou Puizão II, Casamas ou Vazamas. Depois, povos não bantos designados pré-bantos. Vátuas ou Vátua, Coroca. Povos negros, banto. 9 grupos etnolinguísticos. E, finalmente, europeus, portugueses, metropolitanos, atlânticos, descendentes. Quer dizer, tirando este último grupo que ele propõe, tudo o resto é quase uma contradição na maneira como ele transcreve. E esse erro não devia acontecer, porque se você já escreveu vários livros atrás e ali estão melhor denominados, como é que num livro como este livro, com um calhamaço como este, vai aparecer tão mal grafado? A comparação pode ser feita por qualquer pessoa interessada. Quais são os principais levantamentos dos povos de Angola? É escusado dizer que, na síntese que eu li do Redinha, não é algo que tenha dependido unicamente dos autores que ele já apontou. Com efeito, o levantamento representa um controle dos povos de Angola que terá iniciado no século XIX, como, por exemplo, Eli Chatelain, o Cordeiro da Mata, e na segunda década do século XX, com o trabalho de José de Oliveira Ferreira Diniz, Populações Indígenas de Angola, que é uma coletânea de conhecimentos reunidos pelo secretário dos Negócios Estrangeiros e curador-geral da Polícia de Angola, que, amante do alto comissário, governador Norton de Matos, publica essa obra que leva a administração colonial
a conhecer cada vez mais os povos para, obviamente, melhor poder reinar. E é justo lembrar, como tem sido lembrado por todos, que é justamente também com o Norton de Matos que as línguas de Angola, as línguas nacionais, deixam de ser ensinadas pela Igreja Católica, sobretudo, e são impedidas de serem desenvolvidas. Começa já desde aí. A classificação proposta por Redinha levanta também um outro problema, que é os povos Khoisan, que são povos que têm por fundo estalidos, e outros povos que são denominados Vatua, mas ninguém sabe o nome desse povo, porque sendo denominados Vatua, o Carlos Esterman, logo o Carlos Esterman, diria o seguinte: os indígenas denominados Vatua nunca se chamam a si próprios. É nome dado por estranhos que não têm aceitação entre eles por se lhe enxergarem o sentido depreciativo. Ora, se assim é, isso é uma inusitada constatação, porque eu próprio acredito que deve-se ter passado em relação às demais descrições sobre as básicas dos povos das comunidades de Angola. Este é um problema muito sério que nós temos de ver, porque ao trabalhar e criticar esse levantamento feito pelas entidades coloniais, nós tínhamos por intenção de mostrar os investigadores angolanos que não podiam utilizar estas propostas da Carta Étnica de Angola, enquanto eles próprios ou outros não fizessem a crítica a esse trabalho, porque, na maior parte dos casos, são nomes que são dados por terceiros e não pelos próprios povos. Então é difícil. Por exemplo, quem articula o conhecimento e quer encontrar a identidade cultural desses povos, ele parte do princípio, está errado, ele parte do princípio que, estando errado a Carta Étnica, o conteúdo da Carta Étnica, então o que ele vai propor já começa na base errada. Já começa na base errada, não pode ser de outra forma. Entretanto, na década de 60, foi criado, tanto em Moçambique como em Angola, o Instituto de Investigação Científica de Angola. Então, com a criação do Instituto, nós vemos surgir, no quadro dessa instituição, profissionais melhor preparados para estudar os povos de Angola. Encontramos o próprio Zé Redinha, que vinha, tal como Augusto Guilherme Mesquitela Lima, que vinham da Diamante, e outros profissionais que eram dirigidos pelo Dr. Quartos Lopes Cardoso, que já tinha mostrado, através das publicações que tinha feito, um domínio melhor, evidentemente melhor para o sistema colonial, mas nós falamos do conhecimento, melhor em relação ao que vinha sendo feito anteriormente. Apesar desse trabalho ser mais conhecido por Redinha, não foi o trabalho de Redinha que ficou conhecido mundialmente. Nos grandes centros de investigação europeus, os trabalhos que ficaram melhor conhecidos foram, sem sombra de dúvida, os trabalhos apresentados por dois investigadores. Um deles é René Périssier, porque ele estudou os povos do sul de Angola, e não só, mas sobretudo do sul de Angola, que estiveram em confronto com os portugueses e que não queriam perder a independência. Então ele utilizou a carta do ICA e também o João Vicente Martins, um outro quadro português que tinha trabalhado
que tinha trabalhado na Diamante. É interessante notar que, entretanto, o país já é independente, em 1976 é inaugurado o Museu Nacional da Antropologia. E o Museu Nacional da Antropologia, inaugurado por Lopes Renato Ferreira de Nascimento, os trabalhos que levaram à organização museológica e museográfica do museu, contou também com o próprio Zé Redinha, mas foi dirigido por Henrique Abranches. E qual foi o meu espanto, como quadro que também trabalhou no museu, ver surgir no próprio museu a carta étnica que tinha sido criticada, inclusive, já, a carta étnica dos povos de Angola, colonial, que não tem, quem observar, pode lá ir, acho que ainda lá está, não tem nenhuma diferença. E eu me perguntei, mas como isso ocorreu? Como foi possível? Um outro problema que nós nos deparamos quando estamos perante estudos feitos na época colonial dizem respeito às noções de tribo e tribalismo em Angola. E as questões de tribo e tribalismo em Angola, na maior parte dos casos, e eu notei isso, não encontramos definições concretas sobre isso. Eu consultei um antropólogo francês, um dos maiores antropólogos franceses, Maurice Godelier, que refletiu sobre a terminologia e retirou, a partir de um linguista famoso também, Émile Benveniste, que dá o seguinte esclarecimento. O francês tribu e o inglês tribe remetem para o latim tribus, para o úmbrio trifo, ou para o seu equivalente grego fule, termos que pertencem ao vocabulário mais antigo das instituições indo-europeias. Na sua origem, diz Godelier, estes termos são conceitos empíricos que receberam necessariamente um conteúdo diverso no decorrer da história dessas populações e comunidades, mas, na sua camada mais antiga, descrevem uma forma específica de organização social e política que existia nessas sociedades. Uma tribo indo-europeia era a forma de organização social e política que existia no interior dessas populações antes do aparecimento da cidade-estado. Reagrupava unidades sociais elementares de tamanho menor, os gênos, e a fratria, ou a fratra, entre os gregos, e a gens e cúria entre os latinos. Sempre de acordo com Godelier, o mais importante está em verificar que todos esses termos, com exceção de cúria, pertencem simultaneamente ao vocabulário do parentesco e ao vocabulário da política, o que pressupõe que uma relação interna, real ou suposta, entre parentesco e organização política. Ao parafrasear Benveniste, Godelier anota que as principais línguas indo-europeias estão de acordo em colocar a pertença de um mesmo nascimento como fundamento de um grupo social, pelo que, conclui, ao apresentar-se espontaneamente no pensamento e na língua dos indo-europeus, o conceito de tribo constituía, assim, um dado da sua experiência, um facto de observação. Entre nós, podemos ver que, citando Panoff e Perrin, uma tribo é composta por grupos mais reduzidos, por exemplo, clãs, e pode associar-se temporária ou permanentemente a outras tribos para formar uma confederação com fins militares ou religiosos. Confederação essa que, de acordo com Panoff e Perrin, não possui quase um sistema centralizado de autoridade política ou jurídica. Entretanto, um outro autor, Barrios,
vem ao abono dessas ideias e nota que a tribo é composta por fratrias, o que o outro já tinha dito, e essas uniões eram uniões de gens que, por sua vez, agrupavam linhagens constituídas por famílias extensas, tal como se observa não apenas em Angola, mas por todo o continente africano, ao sul do Saara. A origem era atribuída a um antepassado mítico ou totêmico, comum aos seus membros. É interessante notar isso, porque em 1975, uma vez mais, 1975, vimos surgir uma publicação denominada Contra o Tribalismo, que eu suponho que tenha sido feito, a investigação tenha sido feita pelo Centro de Estudos Angolanos, que estava sediado em Argel, e penso que talvez o PPTela também nos possa ajudar com isso. Esse opúsculo que o MPLA propunha para os seus militantes, com vista ao entendimento destes sobre o significado das palavras, de maneira que estes possam agir em consciência sobre as múltiplas formas relativas à constituição da realidade e, sobretudo, da sociedade angolana. É a partir dos pressupostos anotados desse opúsculo que se chega à conclusão que o tribalismo, como política, constitui um fenómeno engendrado pelo colonialismo em África, contribuindo, deste modo, para a divisão dos povos. Trata-se da utilização de elementos socioculturais africanos para impor a exploração colonialista e capitalista, a qual implica a subjugação das massas africanas, utilizando valores autóctones desses povos, em cumplicidade com indivíduos reacionários locais. Entretanto, acho que devemos refletir também sobre o conceito de etnia e grupo étnico. Eu penso que, em função do que eu disse da tribo, eu penso que deve ser por causa disso que José Redinha abandonou em 1959 este complicado término. Ele passou a utilizar o termo de etnia e grupo étnico. E isso pode ser perfeitamente compreendido porque, ao ser criado o Instituto de Investigação Científica de Angola, surgiu uma divisão que se chama justamente Divisão de Etnologia e Etnografia. Mas essa classificação não pode ser aceita de ânimo leve por nós. Porque se para nós, africanos, e nomeadamente angolanos, nós somos objeto de estudo através da etnologia e da etnografia, vamos observar que na Europa, no centro do Império Colonial, o estudo sobre o caráter nacional dos portugueses, por exemplo, e em geral dos europeus, não era efetuado por essas disciplinas, mas sim pela sociologia e pela antropologia. Pode observar-se assim que há aqui um critério ambíguo, já que para os pesquisadores europeus, a disciplina que estudava os seus povos e sociedades era uma, e para os africanos era outra. A caracterização que geralmente é feita desses estudos é que os povos de Angola eram povos atrasados, selvagens, primitivos, pelo que apenas poderiam ser estudados por essas disciplinas que, no Ocidente, estavam encarregadas de estudar esses povos. Um outro critério que pode ser observado é que o português é designado um povo e, ao contrário, as populações e comunidades de Angola e das demais colônias eram designadas tribo, etnias ou grupos étnicos. O que torna essa tendência classificativa, que foi elaborada numa perspectiva exógena e eurocentrista, extremamente redutora, incongruente e ambígua. Por isso mesmo, eu penso que devemos clarificar essas ambiguidades eurocêntricas. Por exemplo, quando se analisa as questões levantadas pelo termo etnia e tribo, introduzidas no âmbito do colonialismo e do neocolonialismo, e indo de encontro ao que expusemos no capítulo anterior,
o antropólogo francês Jean-Loup Amsel observa que estes começaram a ser usadas em massa, tratando-se nitidamente de classificar a parte determinadas sociedades através da privação de uma qualidade específica. Assim, era conveniente definir as sociedades ameríndias, africanas e asiáticas como outras e diferentes das nossas, isto é, dos europeus, retirando aquilo que lhes permitia participar de uma humanidade comum. Essa qualidade que as torna dissemelhantes ou inferiores em relação às nossas próprias sociedades corresponde, evidentemente, à historicidade. E, nesse sentido, as noções de etnia e tribo estão ligadas a outras distinções através das quais se opera a grande divisão entre a antropologia e a sociologia. Sociedade sem história, sociedade com história. Sociedade pré-industrial, sociedade industrial. Comunidade versus sociedade. Percebe-se assim o caráter atentatório das classificações em geral e portuguesas em particular. A partir desses pressupostos e colocando-nos na esteira de Amsel, pode-se chegar à conclusão que foram a etnologia e o colonialismo que, na ânsia de classificar e nomear, foram responsáveis pela fixação de etiquetas étnicas, desconhecendo e negando a verdadeira história dos povos encontrados em África. Há, pois, razões para desconstruir o objeto étnico por meio da reabilitação da história e de uma antropologia dinâmica suscetíveis de repor a veracidade sobre as referidas entidades. Vamos agora analisar um outro término que é muito utilizado atualmente e muitas vezes ficamos com a percepção de incompreensão de muito que se diz. As questões étnicas e os muitos problemas relacionados, nomeadamente à etnicidade, têm constituído nos dias de hoje motivo de apreensão e de preocupação, quer seja no âmbito político dos Estados nacionais, quer no âmbito geral das suas sociedades. No entanto, com algumas exceções, não são conhecidos estudos, pesquisas e reflexões concretas sobre questões que tratam da etnicidade em Angola. Eu vou citar uma autora que, sobre este assunto, me parece bastante informada. Trata-se da pesquisadora especialista do Instituto da África da Academia de Ciências da Rússia, Rosa Ismagilova. Ela diz o seguinte: em África, à semelhança do que acontece em partes do globo, a etnicidade desempenha um papel relevante em várias áreas da vida, na política, economia, cultura e religião. A concorrência interétnica pela posse de recursos e do poder tem vindo a ser cada vez mais tenaz, resultando muitas vezes em conflitos abertos. As condições socioeconómicas e políticas traduzem-se na forma de hostilidades interétnicas. Os grupos étnicos, insatisfeitos com o seu status quo, reclamam a separação, a autonomia regional, etc. Adiante, ela diz: o crescimento da influência da etnicidade e a explosão de nacionalismos étnicos prendem-se com uma série de fatores. A existência de problemas econômicos por resolver e a crescente tensão social. A instabilidade política e os velhos conflitos regionais, as dificuldades cada vez mais profundas na esfera das relações interétnicas, o aumento do contexto da globalização, da importância dos valores etnoculturais tradicionais e, como consequência disso, a valorização da identidade étnica e a aspiração de preservar
a sua cultura e o seu idioma. Enfim, a etnicidade é um termo cujo conteúdo é muito vasto. Inclui tudo quanto tem a ver com a etnia, a identidade étnica, as relações interétnicas, o papel do fator interétnico na vida política, ou seja, tudo, desde a política até a cozinha nacional, ela quer dizer étnica. Sobre este conceito, poderíamos efetivamente ficar aqui uma tarde toda, uma noite toda, e dar-nos-ia bastante discussão e alegria. O presidente Agostinho Neto, por exemplo, conforme eu citei ali, utiliza muitas vezes no seu discurso da proclamação do Estado angolano noções de nação e de povo. Noções de povo, perdão, de nação não, de povo. Mas antes de falar de povo, eu vou falar de nação. E seguindo uma vez mais Ismaguilova, ela diz que é a terminologia que mais problemas tem causado nos debates com os colegas estrangeiros, aclarando que no Ocidente este termo tem sido confundido com o de Estado. A Organização das Nações Unidas, que quer dizer dos Estados, interesses nacionais, ou seja, interesses do Estado, bancos nacionais, ou seja, bancos do Estado. No que concerne ao nosso país, não é por acaso que observamos a designação em Agostinho Neto, indicando-o como fundador do Estado e da nação angolana. É uma questão que já vimos anteriormente. Não vou continuar aqui, podemos tomar depois. Ismaguilova é de opinião que, embora as discussões entre cientistas relativamente a este assunto não cessem, não há até agora, um ponto de vista comum, existindo numerosas definições de nação que se distinguem uma das outras. Ao dar o seu ponto de vista sobre esta noção no seio da comunidade científica russa, esta autora sublinha que nem todos os cientistas do nosso país eram partidários deste conceito de nação, ou nem todos o usavam nas suas obras. O termo russo, Narodnost, é o mais complexo. Parece praticamente impossível traduzi-lo para línguas estrangeiras. A tradução people, além de não explicar nada, antes cria mais confusão, uma vez que o povo é uma categoria completamente diferente que une todos os três tipos de comunidade étnica: a tribo, a etnia e a nação. É por isso que o antropólogo, também russo, Bromley, considera que o conceito de povo é extraordinariamente multifacético. Tanto em russo como nas outras línguas, povo possui diferentes acessões. Com esta palavra, designam-se as massas trabalhadoras, os grupos nacionais ou simplesmente uma multidão de gente. Por isso, nos últimos tempos, quando por povo se subentendem comunidades históricas do tipo tribo, grupo étnico ou nação, na ciência etnológica costuma empregar-se o conceito sintetizador de etnos. Immanuel Wallerstein, cientista social norte-americano, que também analisou o significado da palavra povo, acerca dele traça o quadro seguinte: nas ciências sociais históricas, o termo povo não é de uso frequente. Os três termos mais frequentes são, sobretudo, de raça, de nação e de grupo étnico, sobre os quais se podem pensar que designam todos os três variedades de povos no mundo moderno. O terceiro termo é o mais recente e tende a substituir o termo minoria, cujo uso estava antigamente muito difundido. Cada um desses termos tem, naturalmente, inúmeras variantes
Contudo, eu não penso que estatística e logicamente falando se está perante as três modalidades categóricas. Qual é o entendimento deste eminente sociólogo e historiador acerca dessas três variantes que estruturam a noção de povo? Segundo ele, a raça parece ser uma categoria genética correspondendo a uma forma física aparente. Desde há 150 anos que tem havido inúmeras discussões científicas sobre os nomes e as características das raças. Este debate tem sido bastante obscuro e, em grande parte, indecente. Enquanto que, especificamente sobre nação e grupo étnico, aclara, nação é entendido como uma categoria sociopolítica ligado, de algum modo, às fronteiras reais ou virtuais de um Estado. Grupo étnico é uma categoria cultural definida por determinados comportamentos persistentes, transmitidos de geração em geração e que, em teoria, ao contrário da nação, não estão circunscritos às fronteiras de um Estado. Enfim, Immanuel Wallenstein entende que a maioria dos que utilizam estes três termos fazem-no para designar um fenómeno persistente que, em virtude das suas raízes do passado, tem não apenas um efeito importante sobre o comportamento cotidiano, como também fornece uma base sobre a qual se apoiam as reivindicações políticas do presente. O que quer dizer que um povo é aquilo que é, ou age como faz, motivado pelas suas características genéticas, pela sua história sociopolítica ou pelas suas normas e valores tradicionais. Como vimos com os distintos autores aqui citados, é ampla a designação para o termo povo, mas Wallenstein sintetiza bem a ideia segundo a qual o povo é visto consoante as suas características genéticas, a sua história sociopolítica, as suas normas e valores tradicionais, razão porque, entendemos nós, as designações anteriormente utilizadas pelos especialistas portugueses e outros têm que ser contextualizados, desconstruídas e valorizadas consoante o caso. Sr. Presidente, ainda tem tempo, não? Não, ainda temos pelo menos mais 5 minutos. 5 minutos só. Bom, eu queria, nas páginas seguintes, refletir também um pouco sobre as questões do velho e do novo. Mas, como o tempo é escasso, essas questões do velho e do novo que aparecem efetivamente em discursos, nomeadamente também de Agostinho Neto, poderemos fazê-lo num outro contexto. Eu queria, efetivamente, em relação àquilo que eu considero mais importante para a compreensão da minha conferência, referir-me agora à necessidade de lembrar o título da minha conferência, o que se refere efetivamente à questão das expressões da diversidade. Eu sigo um bocado alguns colegas, nomeadamente eu já tinha dito, o Dr. Kajibanga, que trabalhou um bocado sobre isso, e também o Arlindo Barbetes, nosso falecido Arlindo Barbetes. Mas eu precisaria pelo menos mais 10 minutos para dizer algumas coisas. Por exemplo, em novembro de 2000, em Moscou, o professor Kajibanga referiu-se ao esboço de classificação ética, escrevendo que as divergências nas designações e na discriminação numérica das comunidades étnicas que integram os vários espaços socioculturais da Angola revelam uma certa incoerência do critério linguístico como pressuposto classificatório das etnias, das fronteiras étnicas e dos espaços socioculturais em Angola. Neste sentido, a metodologia a observar deve consistir na articulação de dados da história antiga
à luz da tradição oral, nos sistemas de classificação utilizados no interior do próprio grupo, lugar de origem, territorialidade, estruturação política, religião e organização social, em geral, e, sobretudo, no grau de memorização sobre o passado da comunidade. Urge, portanto, incorporar nesses tipos de estudos princípios metodológicos de outras ciências humanas e sociais, como são os casos da linguística, da história, da antropologia, da sociologia e das chamadas etnociências, dentre elas. Por isso, os estudos que se vão seguir, ou que se devem seguir, para fugir, do ponto de vista crítico, a tudo quanto indevidamente se ia sendo apontado no tempo colonial, propõe-se que o estudo seja feito sob o conceito de área cultural. Um conceito que inicialmente foi feito por um falecido velho amigo, o padre de origem basca, filósofo e etnólogo, Raul Ruiz da sua Altuna, que esta clara que a área cultural constitui espaço abrangido por culturas semelhantes. Com efeito, tratam-se de semelhanças relativas, estando estas dependentes dos aspectos focados a saber, a economia, a religião, sistemas políticos ou processos técnicos. Do mesmo modo, à luz desse entendimento preliminar, Kajibanga considera, por exemplo, importante e necessário questionar o conceito de unidade cultural com vista a definir o espectro angolano, designado por vezes nacional. Conclui o seu raciocínio na sequência do quadro étnico colonial, apontando 3 espaços socioculturais, todos eles com características transnacionais. Espaço sociocultural Khoisan, espaço sociocultural Fátula, espaço sociocultural Banto. Kajibanga não se refere aqui ao espaço sociocultural e o Redinha se refere europeu, nem dos descendentes dos europeus. Mas é um espaço a estudar. Aliás, nós não temos a experiência de estudar em Angola os povos estrangeiros. Isso é uma coisa que nós também devemos começar a pensar. Além disso, o Kajibanga também chama a atenção, e bem, que Angola, os povos que estão em Angola, acham-se numa encruzilhada de civilizações e de culturas milenares. Então, seriam civilizações de caçadores e cultura de civilizações de comunidades de caçadores e agricultores das grandes savanas da África Austral. Aí enquadra os Lunda, os Choco, Luena, Luvala. Mas nessa área, eu diria que também está o Esquibundo de Malange. Uma outra área seria de criadores de gado bovino, que se estende dos Grandes Lagos. Eu não estou muito certo que se estende dos Grandes Lagos às zonas tropicais secas e desérticas da África Austral. Eu não estou muito certo se a caracterização mais entendida seria dessa forma, mas os povos que ele aponta são Herero, ele escreve Elelo, eu digo Herero, Cumbi e Ambô, que é o Xiambo. Os povos Ovimbundo, língua Umbundo e Ambundo, são 2 comunidades que ele ainda continua a chamar Ambundo, mas eu acho que não é esse o termo de povo. Em face disso, fica caracterizado a diversidade cultural dos povos apontados por Kajibanga e que indevidamente surgem apontados na terminologia portuguesa. Há perguntas interessantes que são feitas que podem ajudar a refletir sobre este enxame de problemas que as comunidades étnicas criam em Angola. Em discussão, na articulação de pensamento. É uma pergunta. É apropriado falar-se de uma cultura angolana enquanto fenómeno global? Ou então, se deve encará-la como um projeto? Isto é, um fenómeno em formação. Kajibanga faz essa pergunta, Barbetos também faz.
Uma outra pergunta: há linha de continuidade e descontinuidade entre as culturas étnicas apontadas e o projeto de cultura nacional? Tende atenção à realidade pluriétnica angolana? Cajibanga faz essa pergunta, Barbetos também faz. Há um outro autor que faz, que eu não tenho aqui apontado. Uma outra pergunta seria levantar o problema do diálogo ou da alteridade entre o projeto da cultura nacional com as culturas étnicas transnacionais. Encontro isso também em Barbados. A abordar o tema da primeira interrogação, o autor questiona o conceito de cultura angolana ou cultura nacional enquanto totalidade. Quer dizer, não existe uma cultura nacional como tal, assente num único substrato sociocultural e um sistema de referências sociais, assim como não existe ainda uma nação angolana. É preciso ter em conta que a cultura angolana, ou a cultura nacional, ainda é um fenômeno processual, isto é, um conceito em formação e ainda em busca de afirmação. É que não temos no país uma cultura nacional, nem símbolos culturais partilhados por todos os povos e todas as comunidades étnicas, suscetíveis de marcar o entendimento e a aceitação geral. Ademais, o que é mais importante, é preciso ter em conta que não temos cultura nacional, pois nenhum indivíduo pode ser considerado ator e participante de uma cultura se este não foi criado e educado segundo as normas e os valores dessa cultura. Ok. Dá-me só mais um minuto. O conceito de área sociocultural, no conceito sugerido por Barbetos, acha necessário questionar o conceito de unidade cultural para depois defini-lo. E é correto. Eu entendo que a carga simbólica dos distintivos da cultura nacional diverge de povo para povo. Isso é correto. Facto que determina a busca da cultura nacional na diversidade. Ainda assim, Barbetos diz, entende que uma reflexão em torno da referida unidade nacional conduz a algumas interrogações. Eu vou concluir que dizendo que Angola precisa de uma política de mudança cultural que comporte os seguintes aspectos: despolitização da história social e cultural dos angolanos, promoção e reconhecimento das culturas, do direito à diferença, da diversidade sociocultural como condição para a formação de uma cultura nacional, proteção das minorias étnicas Khoisan e Vátua e a sua integração no projeto da criação da nação, educação dos cidadãos angolanos no espírito da cultura e da tolerância, introdução do estudo sociocultural da Angola ou de conteúdos programáticos afins no currículo do sistema de ensino angolano, obrigatoriedade do ensino e estudo das línguas nacionais no país, desconstrução da imagem negativa em relação ao outro. Muito obrigado. Bom, muito obrigado ao nosso conferencista Virgílio Coelho, o Prêmio Nacional de Cultura e Arte na especialidade de Ciências Humanas e Sociais, que lhe foi atribuída em 2010. Portanto, depois de ouvirmos a preleção que acabou de nos brindar, está aberto então o debate. Portanto, vamos gerindo tempo, porque nós temos mais ou menos 40 minutos ainda para a nossa interação. Portanto, quem tiver que tomar a palavra, por favor, tem o procedimento que deve seguir. Temos agora a pedir a palavra ao João Andrade. João Andrade, por favor. João Trindade. João Trindade, desculpa, João Trindade. Tem de ativar o som? Alô? Sim. Boa noite, professor Dr. Paulo de Carvalho. Saudações extensivas ao professor Antônio Quino e ao professor Virgílio Coelho, a quem parabenizo pela brilhante
dissertação em torno de um tema já apresentado, conforme fez questão de dizer, quando se referiu ao artigo que foi publicado no número 9 da revista Mulemba, que tenho aqui em minhas mãos. Ao longo da dissertação, pude-me aperceber de que, permitam-me apresentar, eu sou estudante de mestrado em literatura em língua portuguesa na Faculdade de Humanidade de Agostinho Neto. Ao longo da dissertação, vi que a literatura também pode ser considerada como um espaço de representação da diversidade cultural ou étnica. E, neste sentido, é possível encontrar várias nações de vários albenhos. O conto Kalenga, que foi editado em 1982 pelo Hinaldo Atual Inique, apresenta a designação Calambas. E então eu queria saber do professor Virgílio Coelho se de facto essa designação é correta, Calambas, pois na obra, ou num dos livros que foi publicado, da autoria do professor, o professor fala dos Ilamba. Então, esta era a primeira pergunta. E outra semelhante tem a ver também com o designativo Bosquimanes, que, segundo vários autores, significa literalmente homem da selva ou selvagens. Também gostaria de saber qual seria a designação correta e que deve ser usada em substituição dessa, caso que pelo visto não corresponde à consciência étnica. Muito obrigado, era tudo que eu tinha em termos de questões para apresentar. Ok, muito obrigado, nosso amigo João Trindade. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar, alguma contribuição. Peço desculpa, há uma pessoa, Amélia de Almeida, está a pedir a palavra, só que não ativa o vídeo, portanto, e como é norma, nós não damos a palavra a quem não ativa o vídeo. Portanto, íamos pedir para ativar o vídeo. Estou aqui a pedir já várias vezes, mas não há reação. Não ativa até agora. A professora Luzia Sebastião. A professora Luzia Sebastião. Sim, professora. Muito obrigada. Boa noite a todos. Só consegui apagar uma parte. Tenho uma outra conferência que só agora terminou. Mas o meu interesse por esta conversa sobre os grupos étnicos angolanos é particular, porque nós precisamos de fazer um trabalho do estabelecimento das relações ou da relação entre o direito do Estado e o direito das comunidades tradicionais. E precisamos de saber por onde é que nós devemos começar. Entendemos que em Angola vigoram vários sistemas jurídicos. Nós próprios regemos-nos por dois sistemas de direito: o direito do Estado e o direito da nossa família, que é o tradicional. Das nossas famílias, as regras são diferentes. E para aqueles que eventualmente ainda tenham alguma dúvida, talvez um pequeno exemplo possa ajudar. Conseguimos hoje organizar uma festa de casamento de uma filha ou de um filho, sem que efetivamente respeitemos o que atualmente está estabelecido. O bate-porta, depois do bate-porta, a cerimônia do noivado,
em que há o tio, o irmão da mãe, que é quem toma a palavra nessa cerimônia e não há outra pessoa que o faça ou que o possa fazer. Se ele existe, é ele quem tem que tomar a palavra. Portanto, essa parte que nós não conseguimos negar. Então, precisamos de encontrar como é que nós vamos conjugar, porque, na verdade, estão a acontecer muitas situações em que o direito do Estado está a entrar em conflito de grande intensidade com o direito tradicional, com as organizações do direito tradicional. É só lembrar-vos o recente julgamento do rei Equíaco, o quinto do Bailundo. Ele presidiu a um julgamento, era competência dele, e acabou condenado porque do julgamento acabou por ter havido a morte do arguido no processo. Então, estamos preocupados em fazer o levantamento, precisamos de fazer e, sobretudo, precisamos de saber por onde começar. Vamos considerar grupos étnicos, a organização com base na língua, organização com base na história, organização com base na organização política. Por onde é que podemos ou devemos começar? E quem devemos integrar nessa equipa multidisciplinar, porque vai ter que ser uma equipa multidisciplinar que pretendemos formar. Muito obrigado. Obrigado, nós. Também quem pediu a palavra é Amélia de Almeida. Amélia de Almeida tem a mão levantada, por favor, tem a palavra. Bom, agora sim, agora apareceu. É que estava a dizer que tinha o vídeo ligado, mas tinha o vídeo ligado com a fotografia e não com a imagem. Bom, então, sendo assim, vamos dar-lhe a palavra. Tem que ligar o som. Doutor, para respondê-lo, precisava da autorização do som. É a tecnologia. Muito boa noite a todos. Eu espero que todos, doutores, excelências, possam me ouvir. Se não conseguirem, então eu faço uma paragem. Já agora parabenizá-lo pela excelente forma que me fez parar para pensar e poder refletir Angola e as suas questões culturais. O grande cerne na primeira solução que apresenta, como resolvermos as diferenças e tentarmos então harmonizar esta paz, entrou naquele mundo político. Sinto-se que também os partidos políticos foram criados dentro desses movimentos, dentro das suas formas, as suas transformações. E essa forma de nos despirmos desta maneira de pensar também é que tem trago o retardo do processo da identidade ou da globalização social, ou então da inclusão do que de fato somos. E isso tem estado a criar esses empecilhos até nas próprias investigações comportamentais a nível étnico, o que é essência, o que é poder e o que é compreensão de hábitos, atitudes e costumes e, de fato, o que somos como Angola. Bem, então eu só trago uma reflexão a nível comportamental, porque é aquilo que me dedico. Já agora, muito obrigada e vou esperar ainda ouvir mais e beber mais para entender melhor e me fazer compreender melhor. Obrigada. Obrigado. Eu penso que depois desta bateria de contribuições e questões que foram colocadas,
poderíamos devolver a palavra ao nosso conferencista para depois voltarmos então a outras questões, porque provavelmente muitos presentes gostariam de colocar outras questões e contribuições. Professor Virgílio, por favor. Quero começar, em primeiro lugar, por agradecer todas as perguntas que foram feitas e, em particular, a doutora Luzia Sebastião, minha amiga, pela importância das suas perguntas e das suas preocupações. Vou começar por responder ao João Trindade, doutor João Trindade, lembrando o seguinte: na busca do conhecimento, todos os dados, sejam eles vindos da literatura ou vindo de outras fontes, servem efetivamente para qualquer analista interpretar. Seja ela no contexto étnico, se as perguntas forem bem feitas, se forem entendidas a quem se faz a pergunta, logicamente que iremos ganhar com as respostas que dela vamos obter. Portanto, por um lado, a literatura até, sobretudo de ficção, até tem sido o meio onde muitos analistas vão buscar um conjunto de conhecimento que serve para articular aquilo que pretende informar ou formar, em termos de ideia. Em relação ao livro publicado em 1982 por Antigo Rinaldi, agora é quem? Eu não sei o que é agora. Eu acho que o que se percebi bem é que Calenga é o título do livro. Será? É uma pergunta que eu tenho de fazer ao João Trindade. Calenga é o título. Calenga. Eu acho que esse livro é do autor, também é angolano. Ele também tem de entrar na literatura angolana, agora esqueci o nome dele, mas foi professor na Universidade de São Paulo. Foi lutador incansável contra o colonialismo português, o autor desse livro. Quer me lembrar o autor do livro? Agora esqueci, mas sei quem é. O João Trindade, estou-lhe a pedir para ligar o microfone, mas não está a reagir. E sobre o Antigo Rinaldi, é INIC, Instituto Nacional de Agora é INIC, pois. Exato. Alô? Não, mas Alô? Já ligou. Sim, Já ligou. como é que se chama o autor? O autor, professor, chama-se Castro Soromenho. Castro Soromenho, pois. Exatamente, Castro Soromenho. Foi Para professor da além de Universidade de São escritor, Paulo. também foi E nos Estados Unidos também. etnólogo. Exato. Não, ele tem uma formação. Eu acho que ele nasceu em Moçambique. Em Moçambique, 1910. Eu acho que ele nasceu em Moçambique, mas é um autor que está tripartido. Moçambique, Angola e Portugal. E até Brasil. Eu já encontrei amigos meus que não compartilham do meu sentimento de ter Carlos Mendoza de ter o Castro Soromenho como um dos autores angolanos. Enfim, cada um sabe de si. Calenga é uma terminologia da área Lunda Choco. Não é da área Quimbundo. Não conheço o significado. Não sei se é nome de uma pessoa ou se é de um personagem seu. Não conheço. A palavra quilamba não tem nada a ver com a palavra calenga. A palavra quilamba é um termo designativo de um mestre de cerimônia ligado aos gênios da natureza. É aquele que, por ocasião das festas que são feitas pelas populações que nós conhecemos aqui na região, certo de Kwanza, seja do Kwanza Norte, seja do Kwanza Sul, parte do Kwanza Sul, seja de Malães, ele é chamado para organizar as festas e falar com os gênios da natureza. Que são os gênios da natureza são Kianda, Kituta, ou que muita gente chama sereia, mas eu compartilho desse nome.
ou Quixingue. Portanto, não tem nenhuma ligação. Agora, em relação aquilo que perguntou, relativo aos mosquitos, eu também já achei, desde há um tempo, a esta parte, quando comecei a produzir estes textos, que era chegado o tempo de efetivamente começar a produzir conhecimentos tendentes a levar as pessoas a saber o que é o significado dessas palavras. O busquímano é português, bushiman é francês e bush, qualquer coisa, é holandês. São os três termos que são utilizados para caracterizar as populações que articulam a língua por cliques, que são conhecidos por COI no nosso país, e mais exatamente os Kung. Mas há mais. Portanto, eles chamam isso homens do mato. Homem do mato é o significado da palavra na língua inicial, que é holandesa. Foram os primeiros a encontrar os Khoi. Khoi e até o Xan, porque... o Xan, perdão. O Xan. Entre nós, o Xan. E na África do Sul, na Namíbia e no Botsuana, há bastante Khoi. São aparentados aos Xan. Entretanto, vamos procurar responder às preocupações que foram colocadas pela doutora Luzia Sebastião, que precisa realmente de ter algo para responder por onde começar. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, como professor de antropologia, é que poderia, e eu sabia, pelo menos, que ensinava também ainda, não sei se agora ainda está ensinando, mas a primeira coisa que se tinha de fazer na Universidade do Agostinho Neto ou na Universidade Católica era levar estudantes de mestrado em Direito e doutoramento a produzirem trabalhos de campo sobre estas questões. É a primeira coisa, é mais fácil que se apresenta ali. Ele é estudante de Direito, ele tem de ficar no mestrado 1 ou 2 anos, então esse período ele vai produzir um trabalho, ele vai ter que ir lá na área de origem e trabalhar aquilo que o professor indicar, que faz parte da preocupação com estas que apresentam. Isso aí, a solução é das melhores. Eu vou dar um exemplo, e tenho conhecimento dos nossos colegas na antiga Universidade Nacional do Zaire, o NASA, já não sei como é que se chama agora. Eu fiquei parvo com o levantamento sobre isso que eles têm feito com os estudantes de Direito, da área dos mestrados e dos doutoramentos. Tudo que eles queriam saber está lá. A segunda coisa é um problema do nosso país. Nós temos um problema muito sério. A maior parte daqueles a quem eu vou me dirigir não gosta que a gente fale assim. O que é que as nossas línguas nacionais fizeram a essa gente? Para as línguas nacionais não serem ensinadas desde a primeira classe. O que é que essa gente quer em relação a este país? Por que as línguas nacionais até hoje não são ensinadas? Então vai pôr toda essa gente que está aqui na cidade, ou o português deles, vai lá para fazer as perguntas para ver se os mais velhos vão responder. Tem de saber as línguas nacionais. Primeira coisa, qualquer indivíduo que quer saber coisas sobre Angola, estão a pensar com o silêncio que estão a deixando só ensinar a língua portuguesa. E não, eles não estão a perceber nada, eles não estão interessados, não estão a ensinar as línguas nacionais. Eles vão ver que a nação está a chegar com a língua nacional. Não dá de chegar assim. As línguas nacionais são aquelas que seguram são o sustentáculo, como diz Neto, o sustentáculo
das nações que este país tem, e ele diz mesmo no seu discurso de nação. Então, as línguas nacionais têm a primeira coisa, têm de ser ensinadas. A partir do momento que você tem quadros conhecedores das línguas nacionais, e que eles partem para o interior para fazer as pesquisas em línguas nacionais, doutora Luzia, vai ter tudo que precisa. De qualquer forma, mande-os em português. Eles não vão trazer, só vão trazer um chiquitito, um bocadito. Não vão trazer tudo. Não vão conseguir. Essa é uma das coisas. Portanto, línguas. Tem que saber línguas. Amor, quando se fala com estas pessoas, se você vai lá fazer um tipo de pergunta, ele responde outra coisa. Responde outra coisa. Essa é a primeira coisa. Bom, falamos já de duas, né? Primeiro, levar a gente a fazer os mestrados e doutorandos para o interior, trabalhando com as populações. Segundo, ensinar as línguas nacionais para que as pessoas possam efetivamente utilizar as línguas nacionais, que não estão a ser utilizadas. Só estão a ser utilizadas aquelas que estão nos seus lugares de origem. A questão do direito costumeiro e o direito do Estado. Obviamente que quando os portugueses chegaram em 1500 e começaram a lutar nas lutas de 1581, 1579, quando começaram a luta. Quando nós lemos os documentos que existem, documentos portugueses que existem, ela diz muita coisa. Uma delas que se diz lá é o seguinte: nós temos que acabar com os deuses, com os diabos que eles têm. Porque enquanto não acabamos com os deuses, nem com os diabos que eles têm, nós não vamos conseguir nunca tomar conta deles. Nunca. Temos que acabar primeiro com... Então, eles chamam deuses, chamam uma série de nomes que eles dão. Se você quer efetivamente puxar para si quem você quer conquistar, se ele continuar a ter a sua idiosincrasia, que fala o Agostinho Neto num dos seus textos, não vai conseguir absolutamente nada, porque enquanto eles têm conhecimento de si próprio, enquanto eles guardam a cultura, enquanto eles guardam que é o melhor do seu dia a dia, ninguém consegue conquistar. Então é o que se passa. Nós temos ainda hoje o censo populacional que foi feito, foi uma desgraça. Nós tão bonzinhos, fomos lá falar com eles, mas não se esqueçam, nós temos que saber os povos que vocês vão abordar. Nós temos que saber aqueles que falam a língua tal. Então temos que fazer um inquérito apropriado. Eles fingiram que fizeram um inquérito apropriado. Resultado, não ensinaram as pessoas a fazer perguntas e vieram nesse censo, em relação às línguas de Angola e à cultura de Angola, vieram com tudo que é falso. Falso mesmo. A apresentação que foi feita pelo censo populacional é uma desgraça. É uma desgraça. Ainda bem que aquele diretor foi embora, mas eu não sei se aquele que ficou lá, como deve ser militante do nosso MPLA, eu digo isso claramente, como deve ser militante do nosso MPLA, vai fazer a mesma desgraça. Porque muitos de nós estão no MPLA e têm medo de abordar as coisas seriamente. Eu penso que, não sei se passou alguma coisa, se passou, depois o doutor Quino dirá. Sim, obrigado, professor Virgílio Coelho. Antes de colocar outras questões, porque provavelmente há interessados em tomar a palavra, há uma das nossas presentes, a Janine Silveira, que pergunta qual é a diferença entre cultura e tradição. Qual é a diferença entre cultura e tradição? O Leonardo 40 também pede a palavra
Leonardo 40, por favor, tem a palavra. Já está, pode falar. Ok, muito boa noite, cordiais saudações a todos os presentes, a organização toda da Academia Angolana de Letras. Eu sou Leonardo 40, sou PhD em Direito Constitucional e Internacional. Apesar de ser muito jovem, sou mesmo PhD, investigador científico, sempre no âmbito de, sobretudo, diplomático. Na verdade, digamos, eu não tenho uma questão, digamos, específica para poder colocar, dizer que os temas abordados aqui são sempre temas muito importantes, e eu gostei, digamos, do conferencista de hoje, Virgílio Coelho, fez uma abordagem, digamos, brilhante, mesmo aquelas pessoas que interviram, digamos, apresentaram ideias muito concretas. Na verdade, o meu reparo é o seguinte, eu penso que a Academia Angolana de Letras tem crescido muito, e eu penso que hoje é o momento de começarem, digamos, a ampliar muito mais os temas, porque quando falamos de letras, letras não é só literatura ou poesia, ou questões ligadas, digamos, à música, essa coisa toda. Então, eu acho que devemos, esse seria o momento de diversificarem cada vez mais os temas, não irem simplesmente no âmbito literário, mas também falarem um pouco de tudo, porque a vida hoje em dia, a globalização e não só as questões sociais, fazem com que estejamos todos engajados nisso, por exemplo, falando temas ligados à política no verdadeiro sentido, falar um pouco, por exemplo, de economia pública, políticas sociais, falar um pouco da diplomacia angolana, que não está nada bem. Eu sou um investigador de diplomacia, escrevo o tempo todo sobre o Mirex, para quem sabe, para quem está sempre no Clube Capa, sabe que Leonardo 40 é o angolano que mais escreve sobre diplomacia, falar um pouco sobre economia internacional, e falar um pouco dos tribunais internacionais. Então, todos esses temas faria com que a Academia Angolana de Letras estaria, quer dizer, iria não simplesmente atrair artistas ou pessoas ligadas à literatura, mas teríamos um pouco de tudo, porque visto que a academia é todo esse elenco, é ciência, é investigação, é trocas de ideias diferentes com vários estudantes, então seria esse o momento. Também só para fazer uma pequena correção à senhora Luzia Sebastião, é que no Estado não temos vários ordenamentos jurídicos, só temos mesmo um único ordenamento jurídico. E por quê? Porque o ordenamento jurídico é o conjunto de todas as leis do Estado. A própria Constituição em si é dentro do ordenamento jurídico. Constituição do Estado, as leis ordinárias, os decretos, as emendas, tudo isso. Mesmo quando falamos sobre direito tradicional, que em direito internacional nós chamamos de direitos culturais, é tudo dentro do ordenamento jurídico. Só para fazer esse pequeno reparo. Obrigado. Não sei. A doutora Luzia Sebastião pede a palavra. Por favor, professora. Professora, tem a palavra. Um momento só. Para dizer ao Leonardo 40 que eu não falei em sistema. Nós temos vários sistemas de direito. Temos o sistema de direito do Estado e os diferentes sistemas de direito das várias etnias ou grupos etnolinguísticos que existem. Por isso mesmo é que precisamos de fazer esse levantamento para ver como é que devemos fazer a conjugação. Portanto, não estou a falar em ordenamento jurídico, estou a falar em sistemas de direito. Muito obrigado, doutora Luzia Sebastião. Eu penso que o João Trindade está a pedir a palavra, mas ele está com a câmara desligada. Não, já está ligado. Mas também quem pediu a palavra é o Bernardo Amorim. Estamos a pedir para ativar o som.
Ok, está ativado. Eu falo do Brasil. Boa noite aí para vocês. Aqui ainda é de tarde. Eu gostei muito da apresentação da conferência do professor Virgílio. E uma coisa que eu tenho procurado conhecer mais são os termos. Eu tenho procurado um dicionário bom de quimbundo português. Não achei ainda. Talvez a pesquisa esteja ainda no início, né? Estou procurando agora, comecei a procurar agora. Talvez até alguém possa me recomendar um bom dicionário de quimbundo português. Mas o professor falou muito dos termos que são usados na pesquisa etnográfica, né? Tribo, povo, os termos com origem no latim, né? No grego e tal, no indo-europeu. Mas e os termos das línguas nativas de Angola? Eles também não podem ser explorados para fornecer uma visão, por exemplo, sobre o que é o povo, o que é a nação. Eu, por exemplo, estava procurando aqui nesse dicionário que eu tenho, que é do Milagres, procurei a palavra povo, aí apareceu atu e mundo, né? O caso, assim, que eu pensei foi nessas palavras, essas palavras de línguas locais, que poderiam fornecer uma outra visão sobre essas noções, né? Essas categorias que são parte importante do estudo que vem da Europa a respeito desses objetos, né? Obrigado. Ok, muito obrigado. Nesse caso, o Trindade, que nos tinha pedido a palavra, Mas saiu outra vez. Saiu outra vez. Então, o professor Paulo de Carvalho pediu a palavra, depois também o professor José Carlos Venâncio. O João Trindade já regressou. João Trindade, por favor, tem a palavra. Tem de ativar já está. Ok, obrigado. Professor, professor Virgílio, eu queria somente fazer recordar de que o título de facto da obra é Calenga. E nela o Castro Soromenho usa o designativo Calambas. E ao ler este conto, eu fiquei em dúvida se o autor não estaria a referir-se ao povo de que o professor fala na sua obra, que são os Ilamba. Repito, o autor usa o designativo Calambas. E eu me questiono isso. Não serão os Ilamba? Era apenas essa pergunta que eu quis fazer. Muito obrigado. Obrigado. O professor José Carlos Venâncio, por favor. Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. Eu gostei muito do que tenho estado aqui a ouvir, não é? E, nomeadamente, da exposição e das questões, algumas das questões que foram levantadas. Dentro da exposição, portanto, eu gostava de, portanto, lembrei-me, portanto, da carta étnico-linguística, não é? Do Mesquitela Lima. Como é que nós podemos integrar naquele historial que foi levantado pelo professor Virgílio Coelho e a respectiva apreciação, portanto, se de facto é um instrumento que nos oferece alguma confiança, né, para trabalhar estas questões que são muito pertinentes, mas também muito difíceis, né? Portanto, e fundamentalmente é isso que tinha aqui mais. Ok, muito obrigado, professor. O presidente tem a palavra. Muito obrigado, caro confrade Quino. Ora, eu queria referir-me à preocupação apresentada pelo jovem Leonardo 40, que eu presumo que seja filho ou sobrinho do meu grande amigo e colega Abraão 40. Diz que, pronto, quando nos referimos às letras, referimos-nos não apenas à literatura, devemos abordar outras matérias e citou uma série delas. Bom, realmente o que eu quero dizer é que
A Academia Angolana de Letras tem plena consciência disso. Aliás, não há na Academia Angolana de Letras apenas escritores, portanto, que tratem a literatura. Há outros autores, portanto, autores de várias áreas do conhecimento, e nós temos abordado essas outras áreas do conhecimento. Aliás, o que fazemos é, portanto, ao longo de um mês, tratamos ou a literatura ou outras áreas. E, este mês, portanto, nos meses de agosto e setembro, temos exatamente estado a tratar outras áreas. Esta conferência é exatamente um exemplo disso. Não é? Portanto, não estamos hoje a falar de literatura, mas estamos a falar de cultura, línguas e povos de Angola. Portanto, queria apenas sinalizar este facto, agradecendo a chamada de atenção e, portanto, vamos continuar a tratar todos estes temas. Muito obrigado. Obrigado ao professor Paulo Carvalho. Há aqui só uma referência que eu gostaria de citar antes de dar a palavra ao conferencista, o professor Virgílio Coelho. A Priscila Henriques, escreve no bate-papo: boa noite, gostaria de pedir a referência do texto que o professor Virgílio Coelho vem mencionando da revista Mulemba sobre a questão da cultura, povo e línguas nacionais. Tanto a classificação que faz referência no seu texto dos povos, etnografia dos povos de Angola, Virgílio Coelho e Mulemba. Portanto, essa é uma questão que também é colocada e a Priscila gostaria de ouvir, ter essa referência do professor Virgílio Coelho. Virgílio Coelho, professor, depois das questões que foram colocadas e das contribuições, hoje estamos num dia muito quente, muito participativo, muitos intervenientes. Por favor, professor, tenha a palavra. Mas temos que fechar, não é? Sim, temos que fechar. Olha, temos que fechar, então, na verdade, a última palavra que damos ao professor antes de fechar, e o professor aproveitaria também já fazer a conclusão desta conferência, se faz favor. Alô, professor? Sim. Vou começar imediatamente. O Leonardo Quaresma 40 não apresentou nenhuma pergunta, entretanto também já foi explicitado pela doutora Luzia. Há uma senhora, acho que se chama Janine Silveira, que quer entender a ideia de cultura, o que é cultura e o que é tradição, não é? Cultura e tradição. Não, o que é tradição? Ela quer saber o que é tradição. A diferença entre cultura e tradição. Janine Silveira. A diferença pode ser percebida assim desta forma. Palavras como tradição, hábito, costumes são integrantes do contexto da cultura. São modos de conhecimento que são guardados, qualificações ou compartimentações desse conhecimento global que seja a cultura. Em relação a Fernando Amorim, dois autores, dois dicionaristas, dois autores, pode apontar Antônio da Assis Júnior e Joaquim Dias Cordeiro da Mata. O Antônio de Assis Júnior, eu acho que é publicado mesmo aqui em Luanda, e o outro é publicado em Portugal, no Cordeiro da Mata, que é Ensaio do Dicionário Kimundo. Acho que é isso o título. Mas a Biblioteca Nacional, de certeza absoluta, deve ter esse título. Mas ele está no Brasil, né? Está no Brasil.
Pronto, Antônio de Assis Júnior e Cordeiro da Mata. Biblioteca Nacional do Brasil tem, agora não sei onde é que ele está vivendo. Sim, há bocado referiu-se à noção, apontando a palavra ato, que é plural de mútuo. Ato é povos, né? E mútuo uma pessoa desse povo. Mas isso é que mundo mesmo, especificamente. Porque geralmente é muito, que é plural, e como é que é? Banto e muito. Banto e muito, que é plural, banto, muito, singular. Não sei se entende. Agora, em relação a Priscila Henriques, eu não entendi a pergunta. Eu acho que ela quer saber o título do artigo que eu publiquei na Mulema, não é? Eu tenho que procurar aqui, tenho que ver se encontro. É isso que ela quer, eu não percebi muito bem a pergunta. Ela coloca a pergunta no bate-papo. Coloca, sim, mas eu preciso, pois. Poderá ser informada ela, o título do artigo é A Classificação Etnográfica dos Povos de Angola. Primeira parte. Está publicado na Mulema, Revista Angolana de Ciências Sociais, volume 5, 9. É datado de 2015. E ela pode encontrar esse artigo na internet. Que é importante. Pode encontrar esse artigo na internet. Mesmo o professor Fernando Amorim também pode encontrar este artigo que eu vou citar na internet. Em relação ao Sr. Carlos Venâncio, eu há bocado não me debrucei, não falei durante muito tempo sobre o Instituto de Investigação Científica de Angola. Mas o trabalho de Mesquitela Lima, nesse trabalho que saiu em existência, porque ele depois publicou esse trabalho acho que numa enciclopédia em Portugal. O trabalho dele foi um trabalho de continuidade, mas é preciso entender o contexto. Por exemplo, este livro do Rodinha, que foi publicado em 1600, acabou por sair em 75, devia ter saído em 73. Está a ouvir? Devia ter saído em 73. O que é que aconteceu? O Instituto de Investigação Científica de Angola. O livro depositado para ser publicado desapareceu durante 1 ano e meio. Em 74 o livro apareceu e o Rodinha fez o esforço e conseguiu publicar e sair e ficar pronto em 75. Publicado em 75. Embora as pessoas escrevam que o livro foi publicado em 74, mas é mentira. Está lá escrito mesmo. Acabou de se publicar em 1975. O que é que acontece? Por que eu estou a dizer isso? Porque havia lá uma marca muito séria entre as pessoas que vieram da Diamangue. O Redinha e o Mesquitela Lima. Só que o Redinha nunca chegou a dirigir o departamento. Quem dirigiu o departamento foi o Augusto Guilherme Mesquitela Lima. O Mesquitela Lima, em relação a este levantamento, diz claramente que foi feito um grande esforço para melhorá-lo. Enquanto ele dirigia isso, foi feito um grande esforço para melhorá-lo. Tanto é assim que é esse material que ele publica numa enciclopédia em Portugal que é citado pelo historiador francês que eu citei. Como é que ele se chama? O escritor francês, o historiador francês escreveu sobre as campanhas dos portugueses em Angola. René Pellissier? Pellissier, pois. Portanto, Pellissier. Portanto, o Pellissier utilizou esse trabalho de Mesquitela Lima, feito, seja, produzido inicialmente no Instituto de Investigação Científica de Angola e depois o Mesquitela Lima publicou em Portugal quando ele
se fixou em Lisboa. Está publicado numa enciclopédia. Eu posso mandar essa referência. O meu ponto o Mesquitela Lima tinha uma boa preparação. Eu conheci ele pessoalmente, não aqui em Angola, em França, porque ele fez o doutoramento, começou por fazer uma licenciatura na minha universidade e depois apareceu por lá para fazer um doutoramento de Estado. E fez um bom doutoramento de Estado. Tanto até que foi publicado, acho que é sobre os Quiaca. Não sei se já ouviu falar dos Quiaca, que é um povo aqui do sul de Angola. Não sei se... vamos lá. O Calamba volta a ser um termo ali da área Lunga Choco. Ilamba, que não tem nada a ver com o Calamba. Ilamba é uma província do antigo reino do Ndongo. Está a ver? João Trindade. Ilamba, plural, Ilamba, singular, Ilamba, era uma província do antigo reino do Ndongo. Essa província saía mais ou menos nas imitações de Luanda e ia até um pouco depois do Dondo. Era uma província do reino do Ndongo. É uma província muito importante. Os portugueses levaram muito tempo a conquistarem a província toda. Eles só começaram por ter capacidade de ofensiva na província da Ilamba já em 1600, quando eles começaram as lutas em 1579. Portanto, é uma província. Calamba é um termo, uma vez mais digo, que não é um termo quimbundo, é um termo da língua aquele. Da língua Chokwe ou Lunda. Mas eu penso que seja Chokwe. Ali onde trabalhou justamente o grande escritor que citamos há bocado. Não sei se passou alguma coisa. Não sei se passou alguma coisa, eu acho que... O professor também aproveitava fazer já as considerações finais em relação à conferência para fecharmos já. Em relação à conferência... o professor não vai falar mais nada? Não, já disse tudo. Ok, pronto. Muito obrigado, então, professor, pela conferência. Agradeço em nome da Academia Angolana de Letras também a participação de todas e de todos. Passaria então a palavra ao presidente da Academia Angolana de Letras, o confrade Paulo de Carvalho, para as considerações finais e provavelmente aquilo que se pode esperar para os próximos eventos do gênero. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu estou a substituir o nosso vice-presidente, que é o responsável pela organização destes ciclos, o nosso confrade Filipe Zau. E estando a substituí-lo, devo anunciar as conferências para o próximo mês. No próximo mês vamos voltar, depois de 2 meses de ausência, vamos voltar à literatura. E temos 4 escritores que vão falar sobre a vida e obra. No dia 7 começa uma mulher, Ana Paula Tavares, segue-se um jovem escritor, dia 14, Onjaki, depois dois escritores mais velhos, primeiro um homem, depois uma mulher, primeiro João Maimona, dia 21 de outubro, e finalmente Cremilde de Lima, dia 28 de outubro, que vai tratar a literatura infantil. Portanto, são as quatro conferências que temos agendadas para o mês de outubro, na área da literatura. Portanto, os 4 escritores vão falar da sua vida e obra. Vamos agradecer então a presença de cada uma e de cada um de vós,
Vamos agradecer ao nosso conferencista, o nosso confrade Virgílio Coelho, membro do Conselho Científico da Academia Angolana de Letras, e agradecemos também ao confrade António Quino, secretário-geral da nossa Academia, pela sua moderação de hoje. Muito obrigado a todos. Encontramos-nos, bom, na próxima semana teremos pausa, portanto, na próxima encontramos-nos daqui a 2 semanas, portanto, no dia 7 de outubro. Muito obrigado a todos e até 7 de outubro.